Olá, colegas e curiosos, bem-vindos a mais um vídeo sobre o cotidiano da medicina veterinária. Meu nome é Fernanda de Marques Assunção e hoje eu gostaria de falar sobre endocrinopatias. A endocrinologia é uma especialidade médica, tanto médica veterinária quanto médica humana, vamos dizer assim, muito complexa. Os hormônios, eles que são aquilo que é estudado pela endocrinologia, eles são coisas de comportamento bastante, vamos dizer assim, cheios de pequenas nuances. Um hormônio ele pode uma hora estar fazendo muito bem a determinado paciente e passar um pouquinho de uma dose e começar a se transformar numa verdadeira agrura para aquele paciente. E outras vezes ele pode estar fazendo super mal e de repente você corrige uma pequena dose e ele volta a fazer bem para o paciente. Então é algo que realmente é bastante complexo. Geralmente as síndromes endócrinas são realmente uma síndrome, elas não ficam paradas em uma coisinha só que você fala assim, não, afetou apenas a adrenal, afetou apenas a tireoide. Não, quando afetou um desses, tireoide, adrenal, hipófise, esqueça, porque você vai ter uma série de alterações, daí por isso então é chamado de síndrome endócrina. Hoje eu acabei vendo uma paciente, ou um paciente melhor, que já era mais idoso, um cachorrinho também, com descompensação respiratória bem importante, ele estava ficando levemente cianótico e a gente foi fazer ultrassom nele porque a princípio o veterinário estava desconfiando de alguma coisa neoplásica intraabdominal que pudesse estar causando coleção de líquido livre intraabdominal. E daí o ultrassom revelou que a adrenal do lado direito dele estava medindo em polo caudal aproximadamente 0,98 centímetros de espessura, o que é bastante alterado em relação ao parâmetro normal. Ela estava com aspecto homogêneo ainda tudo, só que com uma leve perda de formato e além disso tinha uma coleção muito grande de gordura intraabdominal, uma flacidez muscular abdominal importantíssima também, aumento expressivo dos órgãos parenquimatosos, tipo fígado e baço, e uma alteração renal bilateral compatível com nefropatia crônica. Os rinzinhos dele estavam parecendo couve-flor. Para quem é da medicina veterinária, estava parecendo rins de bovinos. Então, uma alteração bem importante para um canídeo. E essa descompensação respiratória dele provavelmente era de origem cardiogênica, porque é cianótico daquele jeito e tudo, e geralmente eu não sou cardiologista, mas eu volta e meia acompanho os cardiologistas fazendo seus ecocardios aí pela cidade e eles sempre falam quando eles veem alguma alteração cardíaca, para que dê uma olhada com ultrassom abdominal para ver se não tem nenhuma alteração adrenal junto, porque uma coisa leva a outra e vice-versa. Daí ali no caso, eu fiquei imaginando que talvez esse paciente já era portador de um hiperadrenocorticismo crônico, não tratado, e ainda mais porque ele era um beagle, dicas de passagem, beagle parece que tem uma tendência maior a esse tipo de alteração. E daí o hiperadreno estava ali, descompensado, não tratado, né, enfim, e o aumento de cortisol acabou conduzindo a alterações de pressão, pressão intravascular, e o paciente acabou tendo esse desenvolvimento desse tipo de alteração cardíaca. Eu nem me aventuro a olhar muito pelo coração ali, porque realmente não é a minha área, mas eu acredito nisso, assim. Então, isso daqui é apenas para dar uma ilustrada, né, no quão complexo geralmente as alterações endocrinológicas costumam ser. É difícil a gente falar em apenas uma. No geral, elas vêm acompanhadas de muitas outras pequenas coisas, assim. Daí, provavelmente, no caso desse daí ainda, essa alteração no coração acabou levando a alteração renal bilateral, sabe? Por conta de uma baixa perfusão, enfim. Então, o paciente estava realmente num estado bastante crítico, bastante cianótico e tudo, respondendo mal ao tratamento ali na hora e tal. Foi uma pena de ver, assim, mas vejo muito realmente essas alterações endocrinológicas que chamam bem atenção mesmo pela complexidade delas, igual o hipotireoidismo, que também traz muitas outras alterações junto, concomitantes, né, que são em decorrência dos efeitos colaterais, vamos dizer, de uma baixa de um hormônio específico. Assim como o hiperadreno seria os efeitos colaterais de um aumento de um hormônio específico, que normalmente está lá, não te incomoda, você vive normalmente com ele, todo mundo tem isso. Só que daí, de repente, ele se transforma num vilão. Então é interessante. E eu gostava bastante, assim, desse tipo de
vamos dizer, complexidade da medicina veterinária e da medicina em geral, assim, porque é algo que é uma teia de aranha, você nunca consegue acabar o teu estudo num pequeno detalhe, assim, você sempre tem que ir aprofundando mais e mais. Isso é legal porque estimula bastante a gente a pensar. O cérebro gosta, ele acha um exercício interessante, eu acho legal também. Queria saber se vocês pegam muita alteração endocrinológica por aí, se vocês pegam qual é o tipo prevalente e tudo, porque em gatos eu observo que, assim, é menos frequente. Talvez possa ser que o diagnóstico seja menos frequente também, porque muitos felinos acabam demorando muito para apresentar sinal e sintoma de qualquer coisa. Então, quando eles chegam na clínica, eles já estão com tantas outras alterações que a endocrinopatia, por causa de um hipertireoidismo, talvez seja a última coisa que você vai se preocupar com. Mas os cães eu vejo muito com hiperadrenocorticismo e hipotireoidismo, assim, com muita frequência. Hiperadrenocorticismo, então, demais, assim, ainda mais porque eu trabalho com ultrassonografia abdominal, né? Então, ver o adrenal aumentada para mim é algo bastante frequente, mais do que eu gostaria de ver. Esse é o Diário de uma Ultrassonografista Volante. Meu nome é Fernanda de Marques Assunção. Obrigada por assistir e até a próxima.